Fisioterapia 24 horas em UTI é urgência na Câmara Federal. E profissionais de São Paulo vão propor ao Conselho Federal a especialidade de terapia ocupacional em neurotraumatortopedia. Está começando o Movimenta, o podcast diário do jornalismo do CREFITO 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 37, de 22 de maio de 2020, sexta-feira. E hoje a gente traz as 5 notícias que mais movimentaram a fisioterapia e a terapia ocupacional a partir de São Paulo e por todo o Brasil. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e do Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho. E tudo bom, Túlio? Oi, Mônica, tudo bem? Tudo bem por aí? Tudo jóia, então vamos começar. Vamos lá, porque hoje é sexta-feira. Qual é a notícia que é o primeiro destaque da semana, Túlio? A gente começa com o destaque importante na Câmara Federal. A deputada federal Margarete Coelho solicitou que o projeto de lei que garante fisioterapeutas por 24 horas em UTIs siga em tramitação de urgência. A análise é da Mônica Farias. Bom, Túlio, quem ouve a gente com frequência e acompanha os nossos canais de comunicação sabe de como a gente dá muita importância para a atuação política nas profissões. E sabe também que isso não é ação isolada aqui da Gerência de Comunicação do Conselho. Desde o princípio, o presidente, Dr. José Renato de Oliveira Leite, tem se relacionado muito na seara política e levou São Paulo de volta ao cenário. A atuação dele na Comissão de Assuntos Parlamentares do COFITO tem motivado muitos conteúdos que a gente produz. Não sabe do que a gente está falando? Então acesse as revistas, o site, nosso outro podcast, que é o Fisio-TO em Movimento, que você vai ter uma visão ampla disso. E dessa vez a gente está alertando sobre a oportunidade, por causa da pandemia, de que a exigência de fisioterapeutas por 24 horas na UTI é real. Ao tornar a tramitação do projeto como em caráter de urgência, a deputada possibilita a aprovação muito mais rápida. E isso mostra a força e habilidade do sistema COFITO-CREFITOS. Todos os regionais estão em contato com seus deputados para garantir a aprovação desse projeto de lei. O segundo destaque é bastante relevante dessa vez para terapeutas ocupacionais. É que os profissionais de São Paulo buscam a regulamentação de especialidade em neurotraumatortopedia. Mônica, e isso ocorreu em um fórum do CREFITO 3, como é que foi isso? Então, Túlio, se as pessoas ainda não entenderam a seriedade das lives, talvez seja o momento que elas repensem isso. O Fórum de Terapia Ocupacional em Neurotraumatortopedia, realizado no sábado passado ao vivo pelo YouTube do Conselho, revelou que é um trabalho intenso de entidades e profissionais de terapia ocupacional para a construção de uma minuta que será encaminhada ao Conselho Federal para a criação de uma especialidade para a profissão. Lembrando que o CREFITO 3, a partir do meio desse ano, tem um fisioterapeuta, o Dr. Leandro Lazareschi, e um terapeuta ocupacional, a doutora Fábia Della Piazza, entre os conselheiros federais. E eles vão poder trabalhar de maneira concentrada nesse projeto. Você quer saber como foi a discussão? O fórum, em formato de live, está em nosso YouTube na íntegra. Acesse lá. O terceiro movimento é a eleição do CREFITO 3. Foram escolhidos 20 nomes para a composição da comissão eleitoral que irá comandar as eleições no Conselho este ano. Mônica, isso também foi transmitido ao vivo, certo? Sim, ao vivo pelo YouTube. E o vídeo continua à disposição para acesso de todo cidadão que estiver interessado. Além desse cuidado com a transparência, o processo revelou isenção, com a presença de um conselheiro federal, o Dr. Marcelo Massaúde, e com a presença de um tabelião titular de um cartório da capital, o Sr. Henrique de Almeida Prado Franceschi. Após o sorteio, foi lavrada uma ata notarial que já está nas mãos do COFITO e também à disposição dos profissionais. A pergunta que fica é: quando serão as eleições? E o profissional deve entender que todas as definições sobre essa eleição estão nas mãos da comissão eleitoral. 3 profissionais vão formar essa comissão, que, com o apoio do COFITO, comandará o processo. Ainda não sabemos quando vai haver a eleição, mas, de acordo com a resolução do COFITO, todos sabemos que em São Paulo a votação vai ser eletrônica. Ou seja, você não vai precisar se deslocar para votar. Mas aí já é um outro assunto.
E assim que houver definições, a gente informa. Agora a gente vai para o quarto movimento da semana. Em São Paulo, temos mais decisões polêmicas de governo. Sai rodízio ampliado, entra mega feriadão. Mônica, como é que fica a cabeça do profissional com uma confusão dessa? Olha, Túlio, a gente tem acompanhado pelas redes que isso tem gerado muitas dúvidas. Antes do rodízio ampliado, caiu também o fechamento das vias principais na capital. Duas estratégias que afetaram muito os profissionais de saúde. O Conselho tem acionado a Prefeitura e o Estado para que reduzam as dificuldades para os profissionais com a adoção dessas medidas. Isso pode parecer pouco, mas ajuda a evitar dores de cabeça no futuro. O nosso apelo é que os governos tomem decisões que não prejudiquem fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que seguem trabalhando nessa pandemia, mesmo fora dos hospitais. Agora, sobre o polêmico feriadão, aqui no Crefito, por exemplo, a gente seguiu atendendo os profissionais da mesma forma como estamos desde 23 de março. Apesar da gente estar em home office, a gente não pode deixar os profissionais na mão. O último movimento também vem das redes sociais. O Crefito 3 já realizou 27 lives e muito profissional ainda não conseguiu acompanhar. O que fazer neste caso, Mônica? Bom, para isso eu tenho duas sugestões, Túlio. Ficar bem ligado nos nossos canais de comunicação para não perder nada e entrar agora no nosso canal do YouTube e buscar pelas lives que já estão disponíveis. Ah, mas eu posso dar uma terceira dica. Siga a gente nas redes sociais, adicione o sininho no YouTube e siga a gente também no seu tocador de podcast preferido. Seja o Apple Podcasts, seja o Google Podcasts, Deezer, Castbox, Anchor. Você opta por nos seguir lá também, nesses tocadores. Isso facilita a sua vida na hora de ouvir o nosso conteúdo. Lembrando que de segunda a sexta-feira o Movimenta vai ao ar às 6 da manhã. E nas terças-feiras, às 18 horas, vai ao ar o Físio e TO em Movimento, que essa semana debateu sobre a telereabilitação. E assim a gente encerra essa edição do podcast Movimenta de 22 de maio de 2020. A gente trouxe para você os 5 movimentos mais importantes dessa semana. Eu sou a Mônica Farias e agradeço o Túlio Fonseca, que segue comigo na apresentação do Movimenta. É isso aí, Mônica. Um bom fim de semana para você e para todo mundo que ouve a gente. E também agradeço o Rodrigo Cavalheiro, editor de áudio do Crefito 3, que edita esse podcast. Agradeço a estagiária de design Eduine Azevedo e também o trabalho de relacionamento da Ana Carolina Soares. A gente volta com mais notícias na semana que vem.